comentar sobre os assuntos do final de semana. Vamos falar sobre o Silvio, como eu já tinha avisado para vocês. E vamos começar falando sobre o Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto chora na Globo e relembra a briga de 11 anos com Silvio Santos. O apresentador, Carlos Alberto Nóbrega, foi entrevistado pelo Fantástico e chorou ao falar de Silvio Santos, amigo que faleceu no sábado aos 93 anos. Carlos Alberto recordou quando Silvio pagou todo o tratamento de câncer do seu pai, Manuel Soares da Nóbrega. Ele pagou 3 cirurgias e nunca pediu nenhum recibo. Ele tinha vergonha de ser bondoso. Te garanto pelos meus 70 anos de amizade que tivemos. O apresentador chorou quando contou sobre a participação do dono do SBT no seu programa Praça Nossa. Ele falou por 1h30 sem intervalo comercial. Ninguém sabia que ele ia aparecer. Era o retorno do Carlos Alberto ao SBT após 11 anos brigado com Silvio Santos. Ele diz o seguinte: eu senti saudade do Silvio. Começou uma hora que começou a fazer falta pela vida dos meus netos e da minha família. Eu sonhava com o Silvio e meu pai entrava no sonho e falava: abrace o Silvio, ele é seu irmão. Não quero vocês brigados. Jantei com ele e nos abraçamos com muita força e nos perguntamos: por que nós brigamos? Leão, isso que ele comentou da generosidade do Silvio, eu vi nesse final de semana a entrevista da Maísa, né, daquela reportagem especial que a Globo estava organizando, e ela contou que o Silvio recebeu ela no camarim para conversar, perguntou da vida dela e falou assim: ah, como é que estão seus pais? Onde é que você mora? E criou uma poupança para a Maísa para que ela pudesse comprar o apartamento dela. Mas a imagem que muitas pessoas tinham, né, era uma imagem diferente, assim, e achavam que, né, era só aquela realidade ali da televisão. O Carlos Alberto contou essa questão do pai dele e é impressionante, né, o quanto, e todos os colaboradores do SBT comentam muito sobre essa generosidade dele e o quanto ele fazia diferença e fazia questão, né, Leão, de estar na vida dessas pessoas e poder ajudar, né? Eu conheci o seu Manuel de Nóbrega, que foi um gênio, né? Ele criou a praça e era um momento dele na praça, foi maravilhoso, na Record, tal, depois teve aquele auge, né? E veio antes da TV Paulista, onde o Silvio também começou e tal, que era meio acoplada com a Rádio Nacional de São Paulo. Aliás, que eu fiquei vendo ontem, impressionante como ele tinha orgulho dos concursos que ele participou. Eu nunca tinha visto ele falar assim, no orgulho que ele tinha do concurso daquele que eu sempre conto aqui da Rádio Guanabara, que a Fernanda Montenegro empatou com ele, e o Chico Anísio foi em segundo lugar, tá? E ele fala com muito orgulho disso, né? E também da Rádio Nacional, do concurso que ele fez. E dali ele foi para a TV Paulista, onde ele conheceu o Carlos Alberto de Nóbrega, ainda menino, e o seu Manuel de Nóbrega. E o seu Manuel era muito amigo do meu pai. E um dia eu estava na rua, menino ainda, nem sonhava em conhecer o Silvio, nada disso. O meu pai cruzou com ele na esquina da Praça da República com a Rua Marquês de Tu, onde a gente estava morando. E aí ele falou assim para o meu pai: eu tenho 2 filhos. O Silvio é um filho muito especial, é um filho muito bom, é um rapaz de muito caráter, não sei o quê. Ficou falando do Silvio um tempão com meu pai. Meu pai me apresentou para ele, e aí ele falou: esse é o seu filho, tomara que ele seja bom. Eu tenho 2 filhos, mas o Silvio é especial. Ficou falando um tempão. E eu já fiquei com aquela imagem assim, do Silvio, que eu não conhecia pessoalmente. E ele tinha um carinho, quer dizer, houve um amor à primeira vista, como o Carlos Alberto falou. A hora que ele conheceu o Silvio conheceu, ele foi um encontro de almas ali. E o Silvio amava o seu Manuel amava o Silvio. Então, foi a vida toda assim. Tanto é que o seu Manuel é que conseguiu a concessão do canal junto aos militares. Ele tinha uma amizade com alguns dos militares lá de Brasília, na época da ditadura, e foi lá e pediu para darem a concessão para o Silvio, e eles deram, né? Então, o Silvio tinha essa gratidão. Quando ele entrou na praça e ficou 1h30 falando, de surpresa, na estreia da praça no SBT, foi para agradecer, né? Para deixar claro o reconhecimento que ele tinha pelo seu Manuel de Nóbrega, e que se estendia ao Carlos Alberto de Nóbrega. Você vê que a praça, nesses anos todos, nunca saiu do ar, porque era a gratidão do Silvio pelo seu Manuel de Nóbrega. Né? Isso
e passou para o filho. E talvez nunca saia, né, Leão? Assim, você contando essa É, história agora, eu tava pensando nisso, falei, nossa, eu não me lembro de não ter a praça no SBT, né, enfim. E talvez, mesmo com todas as mudanças, enfim, né, o que a gente acha que é mais moderno e etc, né, dessa gestão atual, provavelmente é uma coisa que vai se manter, né? Enfim, enquanto o Carlos Alberto quiser, até de repente pensando num outro nome, porque tem uma história bonita, né, do programa, assim. É uma coisa que é é muito característico da SBT. A praça é uma coisa assim muito uma forte lá marca, dentro, né? né? É, E exatamente, é você uma sabe, marca. é preciso dizer que a Praça é um dos programas de maior audiência até hoje do SBT. Também tem isso, claro, tem esse mérito dela, mas é por gratidão mesmo que está no ar. E muita gente, Leão, eu vou depois relatar um pouco do motivo da briga, mas muita gente fala assim, queria me estender um pouquinho nesse assunto da praça, porque às vezes as pessoas tratam como algo menor, um programa que talvez, né, não tenha, sei lá, tanta classe, enfim, desmerecendo um pouco, menosprezando. E eu tenho É, amigos que trabalharam e trabalham na praça durante muito tempo, enfim, que mudaram a realidade da vida deles trabalhando lá, que são muito reconhecidos, que chegam nos shows e falam com orgulho e tudo mais. E é, de certa forma, por mais que para algumas pessoas seja menor e tal, eu considero, assim, de verdade, né, enquanto comediante, eu acho que é uma coisa muito importante você fazer parte de um programa que está no ar há tanto tempo de humor, assim, a referência que a gente tinha na Globo antigamente era o Zorra Total, enfim, tivemos outros programas também, mas estou falando, assim, especificamente, né, de sketches e personagens, etc. É uma grande honra, né, Leão? E você parar para pensar que, assim, não, fazer parte daquilo muda a com vida de algumas certeza. pessoas, né? Não, e lembrar que a praça não começou no SBT, né? Ela era a Praça da Alegria na Record, né? Na TV Rio, e durante anos e anos, né, se manteve como uma das maiores audiências da Record. Na época que tinha o Golias, que tinha o Sinfrônio, lá como chama, o Walter Dávila, Lema Dávila, os grandes comediantes, Consuelo Leandro, e tanta gente maravilhosa que passou por lá, né? Uma escola mesmo de humor, é um humor tradicional, um humor de esquete, né, como você falou, o humor foi mudando, hoje tem outros jeitos de fazer, mas eu acho que esse tipo de humor tradicional, clássico, nunca vai acabar, né? A praça se transformou no grande representante desse humor clássico na televisão brasileira, né? Então, tem gente que ama stand-up, só gosta de stand-up, mas tem gente que só gosta desse tipo de humor, né? E de humor mais tradicional e tal. Então, tem espaço para tudo, né? E a praça se mantém lá. A gente via, quando eu trabalhava lá, a gente viu o Ibope, era sempre campeã de audiência, ficava em primeiro lugar, às vezes passava a Globo no horário, a praça. E é um horário tardio, já que era a Uhum. grande mágoa do Carlos Alberto atualmente, era um programa popular que vai tão tarde, quando o povo tem que dormir, né, para acordar cedo no dia seguinte. Então essa é a mágoa do Carlos Alberto atual, mas ele se mantém mesmo assim. É Às importante a vezes gente. é modernizar um pouco também, né? Entender que É, a gente tem que acompanhar o tempo em que a gente vive, porque, né, a gente comenta bastante sobre isso aqui, né? Que tem coisas que, enfim, talvez não caibam, mas enfim. Voltando ao assunto da briga, o que acontece? A briga dos dois foi motivada por dinheiro, mas isso foi décadas atrás. Na década de 1970, o Carlos Alberto acusou o Silvio Santos de tê-lo roubado. Ele afirmava que ele tinha direito a 10% das ações do Baú da Felicidade. E aí ele falou bastante, né? Em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse que era uma safadeza, uma crueldade, chamou o Silvio Santos de ladrão, de canalha, disse que nunca mais falou com ele, só no enterro do pai, né, do Carlos Alberto, e na morte da mulher dele. E aí, enfim. Em outro trecho, ele disse também que o Silvio era um ladrão, um safado, que não tinha bandeira, que não tinha religião, que não tem sangue, que só pensava no dinheiro. Essas entrevistas foram publicadas pelo Folha da Tarde em 1987. A reportagem explicava que uma fita estava circulando em São Paulo e provavelmente teria sido divulgada por alguém da Band. E naquele ano, o Carlos Alberto havia ficado apenas 2 semanas na emissora com o Praça Brasil.
Ele e toda a equipe do humorístico Da foram Band. contratados por Silvio, exatamente, no programa que posteriormente virou A Praça é Nossa. Passado tudo isso, Carlos Alberto disse que foi levado a acreditar por terceiros que tinha direito à parte do baú, o que não era verdade. Falou: depois eu fui ver que estava errado. Me envenenaram, contou ele em entrevista ao Tricotando. E aí conseguiram, né, Leão, recuperar essa amizade motivada pelo mal, né, da vida Até, toda, que é o dinheiro. exatamente, até porque o Silvio salvou o baú, né? E salvou o seu Manuel de Nóbrega da falência, porque ele mesmo disse, né, que o pai não podia falir de jeito nenhum, né, que o pai não ia aguentar uma falência, e o Silvio ajudou, comprou o baú praticamente falido e transformou num sucesso. Né? Então, que direito ele teria, né? Alguém realmente envenenou a cabeça dele e, enfim. Né? Ai, ai, ai. Exatamente. Ah, Pessoas. tá. Difícil, difícil. As pessoas são difíceis. Bom, vamos seguir, vamos falar de Tiago Abravanel, que relata o último momento da